Olá, evangelista. Pausa e hipertrofia, intervalos longos ou curtos? Então, se você quer hipertrofia, você tem que descansar muito ou pouco? Foi essa a pergunta que os pesquisadores aí liderados por Brad Schoenfeld, um grande pesquisador aí da área do treinamento voltado para hipertrofia, eles fizeram. Então, eles quiseram comparar longos intervalos de recuperação com curtos intervalos de recuperação nas respostas hipertróficas e de força muscular aí em jovens do sexo masculino treinados. Então vamos ver o que aconteceu aí. 21 homens treinados e eles compararam então 1 minuto com 3 minutos de pausa passiva durante 8 semanas de treino resistido. Os exercícios eles eram realizados 3 vezes na semana, eram 7 exercícios, próximo slide você vai ver quais eram. E eles realizaram 3 séries de 8 a 12 repetições máximas, então foi até a falha, em todos os exercícios. Eles realizaram 1 segundo na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica. Quais foram os testes realizados? Vamos de baixo para cima. Eles quiseram ver o thickness muscular, a espessura muscular através de ultrassonografia. Eles analisaram o thickness dos flexores de cotovelo, o quadríceps e do tríceps braquial. Então bíceps, tríceps, né, e o quadríceps. Eles fizeram um teste de endurance muscular, 50% de um RM no supino até a falha, e fizeram um teste de força máxima, um RM, no supino reto e no agachamento. Então, esses foram os exercícios utilizados, então para coxa, o agachamento, o leg press e a cadeira extensora. Para membros superiores, o peitoral, superiores aí, supino reto, e o desenvolvimento com barra. E para os dorsais aí, para a região posterior, eles fizeram um puxador aí, um pulley frente no aparelho com peso, esse bem articulado que eles fizeram mesmo, e uma remada também nesse tipo de aparelho, nesse tipo aí de equipamento. Eles deixaram isso bem claro no estudo. Bom, e aí, 1 minuto versus 3 minutos de pausa passiva, qual foi melhor? Bom, temos aqui um monte de coisa. Então, rapidamente, intervalos longos, 3 minutos pré, 3 minutos pós. Intervalo curto, 1 minuto pré, 1 minuto pós. O que eles viram então? O thickness dos flexores de cotovelo, o tríceps braquial, o thickness tríceps braquial, a região anterior aí do quadríceps, o thickness, o vasto lateral, o thickness, a espessura, 1 RM de bench press, 1 RM do back squat, o agachamento, e 50% do bench press, aí, endurance muscular. Legal, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada aí no destaque. Primeira coisa, quando eles compararam aí, apareceu o vermelhinho, intervalo longo pré e pós, eles viram que houve aumento significativo do thickness aí, tanto do flexor de cotovelo bíceps quanto do tríceps. Isso não aconteceu no intervalo curto de 1 minutinho. E aí quando eles analisaram a região aí anterior do quadríceps, o thickness, eles viram que houve diferença entre os dois. Só que houve uma hipertrofia maior no intervalo longo quando comparado com o intervalo curto. Houve hipertrofia nos dois, então, pré e pós, só que no intervalo longo a hipertrofia foi maior do que no intervalo curto aí para a região anterior do quadríceps. E quando a gente fala em vasto lateral, aí foi igual para os dois, ok? O thickness aí do vasto lateral, espessura, a hipertrofia. Thickness e hipertrofia já deve ter ficado claro nesse momento do vídeo. E aí quando eles compararam 1 RM de bench press para peito e 1 RM de back squat, aí houve diferença significativa, pelo menos no bench press apenas para o intervalo longo, e já no intervalo, para o back squat, no intervalo longo e curto, houve diferença entre os dois. Só que 1 RM melhorou mais no intervalo longo, pelo menos o back squat, no longo do que no curto. E por fim, houve melhora significativa nos dois aí, né, no intervalo curto e no intervalo longo, a 50% do bench press aí do endurance muscular. Então, moral da história, parece que os intervalos longos, eles oferecem maiores benefícios em relação a ganhos de força e em relação a thickness, em relação à espessura, em relação à hipertrofia aí dos músculos analisados. Bom, os autores colocam algumas considerações aí. Primeiro, o intervalo de recuperação é apenas uma variável. Você pode obter diferentes resultados com diferentes intervenções, diferentes manipulações aí do que eles fizeram no estudo. Outra coisa que eles colocaram, custo-benefício. Você tem que analisar se isso vale a pena para a sua sessão. Porque o intervalo longo, ele durou aí, a sessão de treino, ela durou o dobro do tempo em relação ao intervalo curto. Então você precisa analisar se isso é válido, se o custo-benefício vale a pena ou não para hipertrofia. É isso que os autores colocam como limitações e considerações do estudo, ok? Mais uma vez eu quero agradecer, www.alexandrelevangelista.com.br. Manda e-mail se tiver dúvida, contato@alexandrelevangelista.com.br. Procura lá no Instagram, hipertrofia_total, me adiciona.
Dá um curtir aí na minha fanpage, que você deve estar assistindo esse vídeo aqui na minha fanpage. Se não estiver assistindo na minha fanpage, está assistindo aí no meu canal do YouTube, se cadastra, vai lá na fanpage dar um curtir. Se estiver assistindo na fanpage, vai lá no canal do YouTube, se cadastra para receber notificação no seu celular aí. Quero agradecer. Vai lá, www.hipertrofiatotal.com.br, bota e-mail, bota nome, confirma que você vai receber algumas dicas bem bacanas aí na sua caixa de e-mail sobre hipertrofia. Um e-book e alguns vídeos com dicas bem interessantes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.